E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a resolução dos exercícios da prova N2 do segundo bimestre de algoritmos e lógicas de programação, na linguagem de programação Java, tudo bem? Então, o exercício que a gente vai resolver primeiro é esse daqui, o exercício número 1. Não me lembro agora se era prova A ou prova B, mas a ideia é bem parecida. Vamos ler. Faça um programa que peça ao usuário para digitar uma sequência de números inteiros. Então, nós temos que criar variáveis inteiras para isso, né? Então, são números inteiros. O programa deve parar quando o zero for digitado. Então, pessoal, aqui a gente tem um clássico, típico exercício, que a gente vai digitar qualquer coisa e ele vai aceitar e vai ler esses números. Quando você apertar o zero, ele vai parar tudo. Pessoal, tem várias maneiras de resolver isso, tá? Mas aqui eu aconselho, que eu acho que é mais simples, é usando o do while. Então você cria um do while, então ele vai fazer tudo aquilo enquanto o while for diferente de zero. Então, quando você aperta o zero, ele sai do do e ele só finaliza o programa ou pede para você mostrar um relatório final, coisa assim. Dá para fazer com outras lógicas de programação também. A gente consegue fazer, por exemplo, usando o while true e depois você pode colocar um if. If o número digitado lá foi igual a zero, aí você dá um break, que ele para o programa também. É possível fazer. Mas eu acho que o do while é o mais tranquilo para a gente fazer esse tipo de exercício, beleza? Então, vamos lá. Que será desconsiderado na sequência dos números lidos, ou seja, eu vou ter que contar esses números lidos, né? E o zero não vai entrar nessa contagem, então eu vou ter que descontar ele. No final você deve apresentar a quantidade de números lidos. Então, se eu digitar lá 4 números, mais o zero, que seriam 5, eu não posso contar o zero, eu tenho que contar só 4, beleza? O maior inteiro, o maior número e a média aritmética dos simples dos inteiros. Então, acho que também deve ser descontado aqui, ó, o zero, né, que vai ser o quinto número. Então, vamos criar um programa aqui para a gente criar. Então, eu vou criar um novo aqui, novo Java Project. Eu vou dar o nome de exercício, vou chamar aqui de exercício 1, N2 segundo bimestre. Eu não me lembro agora qual era a prova. Então, vou deixar só assim mesmo. Então, tudo bem, vamos criar aqui em Finish. Agora, aqui dentro, na parte esquerda, a gente vem aqui no SCR. A gente vai criar uma classe, tudo bem? Então, aqui na classe eu vou apagar o package, certo? E vou nomear aqui como main. E vou pedir para publicar o static void. Tudo bem, pessoal? Até aqui, a gente só está criando o nosso programa. Então, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor, ó. Então, ele começou o nosso programa aqui bonitinho. Vamos começar. Pessoal, primeira coisa, eu quero fazer leitura de dados, não é? Então, eu preciso importar a biblioteca de leitura, né? Que é o scanner, a classe scanner, né? Então, import java.util.scanner, certo? E ponto e vírgula. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para poder utilizar a função biblioteca scanner. Aqui dentro do void, pessoal, o que a gente tem que fazer primeiro? É como eu aconselho, que é a primeira coisa que a gente faz no programa. A gente declara as variáveis, certo? Então vamos declarar nossas variáveis. O que o exercício nos pediu? Ó, a leitura tem que ser uma sequência de inteiros, pessoal. Números inteiros, tudo bem? Então eu vou criar variáveis do tipo inteiro. Ó. Então, inteiro, int, eu vou chamar aqui uma variável número, por exemplo, que eu vou atribuir o valor dela de 0. Lembrando que se você não atribui, geralmente ele já subentende que é 0. Mas se você quer garantir que ele comece com 0, já coloque o valor. Tudo bem? Eu vou criar uma outra aqui, ó. Int, eu tenho que contar os números, né? Então eu vou colocar como quantidade de números. Pessoal, você pode colocar tudo numa linha só também, mas eu gosto de fazer separadinho assim, tá? Então, 0. Cria uma inteira. Por que que vai ser inteiro também, pessoal? Se eu vou somar números inteiros, a somatória deles também vai ser inteira, né? Não tem como ser número com vírgula. E ele pediu para a gente mostrar também aqui, se não me engano, a
quantidade, o maior inteiro. Ó. Então, vou ter que pegar o maior inteiro. Então, vou criar um número inteiro também, uma variável inteira, chamada maior inteiro. Perfeito? Que também vai começar valendo 0. Certo? E aí, eu posso criar um int também, pessoal, da somatória deles, né? Aqui, então, quantidade de inteiros é a quantidade de números que eu vou digitar, que ele vai ler. Então, se eu digitar 3 números, ele vai somar aqui no quantidade de números. O maior inteiro, ele vai mostrar para mim o maior valor do digitado entre todos. E aqui eu vou criar uma variável também chamada soma dos números, que também vai começar valendo 0. Que aqui eu vou somar todos os números digitados, beleza? Então, deixa eu nomear aqui, deixar tudo maiúsculo. Ó. Então, eu vou criar essas 4 variáveis aqui. Caso a gente precise criar mais variáveis, a gente volta, sem problema. Perfeito? Então, aqui, pessoal, deixa eu abaixar isso aqui, tá ocupando espaço. O que eu vou fazer agora? Criei minhas variáveis, a primeira coisa. Segunda coisa, pessoal, eu chamei a minha classe Scanner aqui, né, da biblioteca Scanner. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitá-la, né? Então, aquela velha noção que a gente sempre faz, né? Aquela linha igualzinha, né? Então, scanner, leia, vai ser igual a new scanner, e aí eu vou abrir parênteses system.in. Então, eu estou habilitando isso para eu poder fazer a utilização. System.in, aqui um ponto e vírgula. Tudo bem? Então, agora ela está pronta para ser utilizada. Agora, pessoal, o que eu aconselho fazer? Eu vou criar um do while. Por quê? Eu sempre que tem esses programas, mostra uma seleção de opções. E aí, se você apertar o 0 ou apertar um número, ele para e sai com tudo. O do while é excelente para isso. Tem outras maneiras também, tudo bem? Mas eu gosto bastante de usar o do while. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Ó, vamos aqui... Vamos aqui... Deixa eu só entender aqui. Ele tá mostrando amarelinho as variáveis aqui. Tudo bem, eu tô falando que não está sendo usado, eu não usei ainda, mas tudo bem. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos criar um do e vou abrir chaves, tudo bem? Então o que eu vou fazer, pessoal? O que eu quero que seja executado enquanto eu não aperto 0? Então primeiro eu vou escrever uma mensagem na tela para o usuário. Então system.out.println, certo? E aí eu vou escrever o quê? Eu vou escrever uma mensagem para ele, para o usuário. Então, ó, digite um número diferente de 0. Beleza? Então vai aparecer essa mensagem na tela. A primeira coisa que vai acontecer vai ser aparecer essa mensagem na tela. Pessoal, se eu escrevo uma mensagem na tela, o que eu espero com isso? Que o usuário digite um número, certo? Então eu preciso ler esse número. Eu vou salvar onde? Na minha variável número. Então aqui, ó, número, que foi a variável que eu criei, vai ser igual ao quê? Leia, a função leia aqui, ó, a classe leia, né, ó, que a gente nomeou. Leia.nextInt, pessoal. Lembrando, tá? O número do teclado, ele chega para a gente como string. Como eu quero trabalhar ele como número inteiro, eu preciso fazer essa conversão. Então aqui, ó, não é nextLine. NextLine seria só se eu estivesse lendo um nome, uma palavra. Como eu quero que isso seja um número, eu coloco nextInt. Então aqui, ó, ele vai ler a próxima linha, vai converter para inteiro e vai guardar na variável número, que a gente criou aqui, que é do tipo inteiro. Tudo bem? Então, legal. Pessoal, beleza, eu digitei um número, ele foi lá, converteu e guardou na minha variável. Se eu digitei o número, eu preciso contar que eu digitei o número, correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou colocar aqui quantidade de números, que foi a minha variável aqui, eu vou falar que ela vai ter que ser incrementada, certo? Então, quantidade de números mais. Ou seja, essa variável aqui que eu criei, ó, deixa eu só ver se isso aqui está certinho. Ó. Então, eu digitei um número, ele vai lá e contou. Digitei um número, ele já soma. Então, minha contagem está em 1 agora. Tudo bem? Legal. Então, o que eu tenho que fazer agora ainda? Pessoal, tudo isso está dentro do meu do, certo? Eu preciso agora ver qual que seria o meu maior número, certo? Eu digitei esse número. Eu vou fazer um laço if, pessoal. Ó, if c. Então, vejam só. Se o número que foi lido aqui, ó, sei lá, eu digitei aqui o número 2. Se o número 2, pessoal, ele for maior do que o meu
o meu maior inteiro, por exemplo, ó. Lembra onde se diz que eu crio um número chamado maior inteiro que vale zero? Então, se ele for maior do que o meu maior inteiro, pessoal, ele vai ser maior do que o meu maior inteiro, vocês concordam? Por quê? O meu maior inteiro ele começa valendo zero, certo? Se bem que eu posso colocar números negativos também, né, como inteiro, mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu coloquei propositalmente esse maior inteiro valendo zero. Se o número que eu digitar aqui, por exemplo, digitei o número 2, for maior do que o zero, que vale o meu maior inteiro, o que eu vou fazer? Agora o meu maior inteiro vale 2. Então eu vou pegar esse 2 e vou jogar dentro do meu maior inteiro. Ó. Então, ó, o maior inteiro agora vale número. Ó. O que eu vou fazer na verdade? Né? Ó, eu vou pegar o número que foi digitado e vou jogar ele dentro do maior inteiro. Então o maior inteiro valia 0. Eu digitei 1, ele vai pegar 1 e vai jogar dentro do maior inteiro. Agora o maior inteiro vale 1. Se eu depois chegar lá e digitar 10, ele vai vir aqui e vai falar assim, o 10 é maior do que o último maior inteiro. Então agora atualiza essa conta. Agora o maior inteiro não vale mais 2, vale mais, agora ele vale 10. E aí, pessoal, sempre que for maior, eu vou trocando. E aí no final eu mostro o último que está lá lido, que foi o maior. Aí se eu tenho o número 10 guardado aqui no maior inteiro. Aí eu vou lá e digito o número 5. Ele vai ver. O 5 é maior do que 10? Não é. Então ele não vai entrar nesse laço de repetição. Entenderam a ideia? Ele simplesmente vai pular e vai seguir para frente. Isso aqui é um jeito bem tradicional de fazer essa contagem de maior e menor. Para menor é a mesma coisa, só que aqui seria um menor, para contar qual seria o menor número digitado no caso. Tudo bem? Então aqui fizemos esse if. Então aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Ele vai simplesmente ir juntando esses números, né? Ele vai juntando esses números e ele vai substituindo sempre o maior e vai guardando o maior no maior inteiro. Outra coisa que ele pediu também, pessoal, é que eu fizesse a soma dos números, não é isso? Apresentar a quantidade de números livres, a maior, e eu preciso fazer o quê? A média aritmética simples. Pessoal, o que é a média aritmética? É a somatória de todos dividido pela quantidade de todos, certo? A quantidade eu já tenho. Para fazer a média, eu preciso fazer uma somatória de tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os números que forem sendo digitados. Então, eu vou salvar isso onde, pessoal? Na variável soma dos números, ó, que eu criei que valia 0 também. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. A soma dos números vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser igual ao mais igual número. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Que eu vou pegar, soma dos números vai ser igual a soma dos números mais o número digitado. Então, por exemplo, a soma dos números começou valendo 0. E eu digitei o número 10. O 10 foi guardado na variável número. Ele vai chegar aqui e falar o seguinte, soma dos números que era 0 agora é 0 mais 10. Então ela vale 10. E aí depois eu venho na segunda parte e digito o número 8, por exemplo. Então ele vai pegar e falar o seguinte, soma dos números que era 10 agora é o quê? 10 mais 8, 18. E aí eu digitei 20. Aí ele vai pegar, soma dos números que era 18, agora é 18 mais 20. Então agora é 38. Então ele vai fazendo a somatória dos números para mim. No final, ele vai ter aqui, pessoal, a soma de todos os números digitados. Então aqui eu tenho a soma dos números digitados e aqui eu vejo qual foi o maior deles. Tudo bem? E aqui, pessoal, lembrando, né? E aqui também, ó, eu faço a quantidade de vezes que ele foi digitado. Então, cada vez que eu digito um número novo, ele vai lá e acrescenta uma variável na quantidade de números. Se eu digitar 5 números, essa quantidade de números vai valer 5. Tudo bem? Legal, pessoal. É isso daqui que a gente precisa fazer, basicamente. Mas isso daqui, pessoal, eu quero fazer dentro de um do while, ou seja, isso aqui tem que ser executado. Mas executado quando, pessoal? Tem que ser executado enquanto, né? Enquanto, pessoal, o while, né? Ó, o meu número for diferente de 0, pessoal. Ó, diferente de 0. E aí no do while a gente põe um ponto e vírgula aqui. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Vamos tentar entender aqui. Vamos tentar entender bonitinho. Ó, esse daqui fecha aqui, esse daqui fecha aqui.
Pessoal, vejam só. Ele vai fazer tudo isso daqui, ó, enquanto o meu número for diferente de 0. Se o meu número for diferente de 0, pessoal, o número que está sendo lido, ele vai continuar fazendo isso daqui. Tudo bem? E se eu digitar o 0, o que ele vai fazer? Ele simplesmente não vai mais fazer isso daqui e vai pular o código. O que é o legal de trabalhar com o do while? Pessoal, o while, geralmente ele faz o quê? Ele vai testar a condição, só o while, e depois ele executa o que tiver dentro do código, do laço. O do while, pessoal, ele primeiro executa, depois testa. Então ele vai me garantir que ao menos uma única vez isso daqui vai ser executado. Tudo bem? Então, no mínimo uma vez vai aparecer a pergunta digite um número diferente de 0. E ele vai fazer esses dados aqui. E aí depois, se esse número for 0, aí depois ele já vai sair do programa. Mais ou menos uma vez ele vai ser executado. Entenderam a ideia? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Então, por enquanto, está mais ou menos certinho aqui, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que tem mais... Eu coloquei mais... Coloquei um a mais aqui, né? Mas tudo bem, aqui esse while ele não é maiúsculo, né? Ele é minúsculo. Verdade, ó. Fica roxinho, né, no Eclipse. Então, beleza. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu tenho que fazer a média dos números, não é isso? Só que a média, aqui que está. A média não é a somatória de todos os números dividido por quantos números foram digitados? Pessoal, pode ser que a média dê um número com vírgula, não é? Estou pensando agora. Porque, por exemplo, se eu digitar, por exemplo, 3 e 2, e aí a somatória vai dar 5. A média aritmética vai ser o quê? 5 dividido por 2, dá 2,5. Então eu preciso criar uma variável, pessoal, média, que eu posso até criar ela aqui em cima, por exemplo. Ó. Por exemplo, double média, que eu vou começar ela valendo 0 também. Ela precisa ser double, pessoal. Sabe por quê? Porque tem chance de acontecer alguma coisa, um número com vírgula. Então agora que eu criei essa double match, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui do lado de fora. Ó. Se ele está executando aqui, pessoal, do lado de fora, quer dizer o quê? Que essa condição aqui foi verdadeira, ou seja, ele não está mais dentro do do. Se eu estou digitando aqui embaixo, quer dizer que o 0 foi digitado e ele pulou fora. Ele está aqui agora. Beleza? Então, depois que ele captou todos esses números aqui, ó, todos esses valores, eu vou começar a tratar esses dados. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a média, pessoal, que foi essa variável que eu criei, vai ser o quê? Como é que eu vou calcular essa média? A média vai ser o seguinte, vai ser a soma dos números, certo? Ou seja, todo aquele total dos números, dividido, pessoal, pelo quê? Pela quantidade de números digitados. Então, por exemplo, ó, pela quantidade de números digitados. Então, aqui, o que eu fiz? Vamos supor que eu digitei o seguinte, 1, 2 e 3. Pessoal, 1, 2 e 3, ó, a somatória dos números vai ser o quê? 1 mais 2 mais 3, dá 6. E a quantidade dos números digitados, ó, ele contou 3 vezes. Então, vai ser 6 dividido por 3, a média vai dar 2. Só que tem um problema, que aqui a gente tem que se atentar. Vejam só, ele disse, ó, que eu preciso que o 0 tem que ser desconsiderado da sequência de números lidos. Se eu digitar 3 números, pessoal, o quarto número vai ser o 0 para acabar, certo? Então, esse 0 vai ser contado aqui também, ó, na quantidade de números. Eu preciso descontar isso. Então, vai ser o quê? A quantidade de números, pessoal, menos 1. Então, por exemplo, se eu digitar 1, 2 e 3, na verdade a quantidade lá vai contar 4, porque eu digitei 1, o 2, o 3 e depois eu digitei o 0 para sair. Só que ele falou que é para descontar esse 0. Então eu tiro quantidade de números menos 1. Então aí ele conta só 3. Tudo bem? E aí ele vai fazer isso para a gente. Então beleza, pessoal, a gente conseguiu a média. Agora o que resta a gente fazer? Só resta, pessoal, a gente pegar agora e escrever na saída aqui, ó, vou até copiar e colar aqui em cima, escrever os resultados finais que ele pediu. Ó. Apresentar a quantidade de números lidos, 1, o maior número 2 e a média aritmética 3. Então eu preciso de 3 saídas, ó, 3 systems.out, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que a quantidade dos
números lidos, colocar 2 pontos aqui, dá um espacinho. E aí aqui depois, pessoal, o que a gente faz? Mais, né? E coloca a variável onde está salvo isso, que é quantidade de números. O que é o problema? Se eu coloco quantidade de números, pessoal, ele vai contar o zero também, né? Então, quantidade de números menos 1. Vocês entenderam a ideia do zero? Quantidade de números menos 1. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que está ficando grande. Quantidade de números menos 1. Vou aproveitar aqui para copiar e colar também para o segundo system.out. O meu segundo system.out vai ser o quê? Ele tinha pedido o maior número, né? Então aqui, ó, o maior número, aqui, qual vai ser o maior número? Ele vai estar aqui no maior inteiro, ó. Então eu venho aqui e coloco o maior inteiro. E o último que ele pediu, se não me engano, era a média aritmética, né? Então eu venho aqui, system.out, coloco, ó, a média aritmética. A média aritmética e aí isso vai estar salvo onde, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui na variável média. Vou colocar aqui no média. Perfeito? E aparentemente é isso. Vamos dar uma olhada, vamos compilar, porque às vezes dá uns erros também quando a gente faz, né? Só vamos primeiro conferir se todas as chaves estão sendo fechadas direitinho, ó. Então aqui, ó, essa chave principal ela fecha com essa de baixo, tá certo? A do argumento público estático fecha aqui, tá certo? O do fecha aqui antes do while, tá certo? Então, pessoal, aparentemente ele está certinho, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos tentar agora simular do nosso código. Então, primeira coisa, pessoal, vejam só, deixa eu dar um zoom aqui. Primeira coisa que ele está escrevendo na tela, ó, digite um número diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque o do while, ele garante que no mínimo uma vez isso daqui vai ser executado, ó. Então, a primeira coisa que ele faz é digitar esse número diferente de zero. Então, vou digitar aqui, por exemplo, ó, 10. Digitei o 10. O que ele faz? Ele repete a pergunta, pessoal. Ó. Enquanto for diferente de zero, ele vai ficar repetindo tudo isso daqui. Digitei o 10. Agora eu vou digitar um outro. Vai, digitar 20, 30, 40, 50. Ele vai. Então, aqui, pessoal, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Digitei 5 números, certo? Eu vou digitar o zero agora para sair. Ó, 0. Olha o que ele fez, pessoal. A quantidade de números lidos, ó, 5, ó. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que nós descontamos aqui, pessoal, ó, quantidade menos 1. E aqui também, ó, quantidade menos 1. Porque senão ele contaria o zero. Então aqui estariam 6, mas na verdade ele só quer os números digitados, ó. Então a quantidade de números foi 5. Qual foi o maior digitado, pessoal? Foi o 50, ó. Por quê? Lembra, eu digitei os 10. Aí ele falou, 10 é maior que o zero, que era a quantidade inicial que ele valia aqui, ó. É maior do que o zero? Aí ele, aqui, ó, soma dos inteiros, né? Aqui, ó, maior inteiro. Ó, é maior do que o zero? Então ele pega o 10 e guarda no maior inteiro. Agora o maior inteiro vale 10. Aí eu fui lá e digitei o 20, pessoal. Ele falou o seguinte, o 20 é maior que o 10? Então agora tiro o 10 e deixo o 20. Aí eu digitei o 30. O 30 é maior que o 20? Então tiro o 20 e deixo o 30. E aí, como o último foi o 50, o maior número ficou o 50. E a média aritmética, pessoal, o que ele fez? Ó, 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100, mais 50, 150. 150 dividido por 5 dá 30, média aritmética. Por isso, novamente, a gente teve que fazer aqui, pessoal, a quantidade de números menos 1. Porque senão ele teria dividido aqui por 6, ó. Perfeito? Pessoal, foi isso então o programa. Espero que vocês tenham entendido. Um exercício assim que não é simples, mas também não é difícil, dá para a gente conseguir fazer. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.